Nesta videoaula, eu quero expor o texto Três gerações de políticas públicas para a agricultura familiar e formas de interação entre sociedade e Estado no Brasil. Texto escrito pelos professores Kátia Grisa e César Schneider, que são professores na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No resumo do texto, os autores informam que existe três gerações de políticas públicas ou três referenciais de políticas públicas para a chamada agricultura familiar. A primeira geração tem como característica o viés agrícola e agrário. A segunda geração de políticas públicas para a agricultura familiar tem características de políticas sociais e assistenciais. E a terceira geração visa a construção de mercados pautados pela segurança alimentar e sustentabilidade ambiental. Então, nesse texto, além dessas três gerações de políticas públicas para a agricultura familiar, os autores vão discutir a relação entre Estado e sociedade e vão mostrar que a sociedade civil no Brasil passa de reivindicativa a propositiva e parceira na execução e cogestão das políticas públicas, em especial para a agricultura familiar. Então, na introdução do texto, os autores afirmam que a chamada categoria agricultura familiar teve o seu reconhecimento apenas nos anos 90. Então, em 95 foi criado o chamado Programa Nacional para o Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que até hoje é o principal programa para o setor. Como dito, ele é de 95. Em 99 foi criado o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Em 2006 é aprovada a chamada Lei da Agricultura Familiar, que vai reconhecer a categoria agricultura familiar. Então, uma lei, uma norma muito importante. Como objetivo do artigo, e como já dito, os autores visam analisar a trajetória e de reconhecimento da agricultura familiar, enfatizando três gerações de políticas públicas e a relação entre Estado e sociedade na construção dessas três gerações de políticas públicas. Então, eles vão usar uma categoria ou um referencial teórico chamado abordagem cognitiva de análise de políticas públicas. É um referencial para análise de políticas públicas criado pelos autores Pierre Miller, Bruno Jobert e Eve Fourier. Nesse referencial é dado uma importância muito grande para o papel das ideias na elaboração de políticas públicas. Daí o termo abordagem cognitiva. Então, citando os próprios autores, criadores do referencial, os autores afirmam que as políticas públicas refletem o entendimento dos grupos sociais sobre sua própria condição e sobre os instrumentos necessários para aperfeiçoar esta condição. Então, é a questão das ideias, dos valores, das visões de mundo. Quer dizer, nós interpretamos as condições a partir da produção de ideias ou de referenciais, como os autores vão dizer, e esses referenciais, essas visões de mundo, esses conjuntos de ideias são fundamentais para a produção de políticas públicas, ou seja, para a ação, para a atuação do próprio Estado. Então, nesse referencial, na chamada abordagem cognitiva, três conceitos são importantes. Primeiro, o referencial global, que está relacionado a um quadro geral de interpretação do mundo, superando os limites de um setor, de um domínio ou de uma política. Então, um referencial global é um grande conjunto de ideias, valores, de visões de mundo, de sistematização de uma visão de mundo
que abarca vários setores, que influencia, né, vários setores. Por exemplo, um referencial global bastante em voga e até hegemônico atualmente é o neoliberalismo. Outro referencial global pode ser visto no chamado nacional desenvolvimentismo ou desenvolvimentismo, que é um referencial também que foi e é muito importante, né, no que diz respeito ao desenvolvimento industrial, principalmente do Brasil. Então, referencial global são grandes conjuntos de ideias, né, a partir do qual, né, outros setores são também influenciados. Então, esse é um dos conceitos principais. O outro conceito principal é o referencial setorial, que diz respeito às representações de um setor, entendido como um conjunto de questões ou problemas associados de maneira mais ou menos institucionalizada a certas populações ou temas, né? Então, a gente pode pegar como exemplo de referencial setorial o agronegócio. O agronegócio, ele representa, né, um conjunto de ideias, uma visão de mundo, uma visão de agricultura, né? Então, os grandes produtores rurais, eles abarcam, né, um chamado referencial setorial para a agricultura. E se a gente pega como modelo, né, como exemplo, o neoliberalismo como um referencial global, a gente percebe que o referencial setorial do agronegócio é fortemente influenciado, né, pelo neoliberalismo. Então, o agronegócio pensa a agricultura a partir do referencial global neoliberal e produzem, né, o seu próprio referencial, o seu referencial setorial. A partir desses dois conceitos é produzido um outro, né, conceito fundamental, que é o de referencial de políticas públicas, né, que é propriamente dito a codificação do real, a operação de recodificação para definir um programa de ação política, né? Então, como diz uma das principais autoras, né, da abordagem, a Fourier, é a materialização das ideias em instrumentos e na organização geral da política. Então, o referencial de política pública é aquele conjunto de ideias, né, elaborados, né, a partir de um referencial global e de um referencial setorial, que vai, né, colocar na prática um conjunto de políticas, vai colocar em prática um conjunto de políticas, ou, melhor dizendo, a política pública propriamente dita, marcada, né, tanto pelo referencial global quanto pelo referencial setorial. Então, desta relação entre referencial global e setorial, constrói-se uma representação da realidade sobre a qual se intervém. E é através desta imagem, denominada referencial de uma política pública, que os atores interpretam o problema, confrontam possíveis soluções e definem suas ações. O importante nesta abordagem é verificar que política pública envolve ideias, visões de mundo, né? Quer dizer, o Estado se movimenta a partir das políticas públicas e as políticas públicas são pautadas pelas ideias, pelas visões de mundo. Elas não são apenas instituições ou interesses, elas são principalmente ideias, né? Então, trata-se dos instrumentos que tornam efetiva a ação do Estado, a partir das diferentes representações de mundo e dos problemas públicos construídos pelo conjunto de atores envolvidos na elaboração das políticas públicas, né? Então, como dito, né, um referencial, ele é um conjunto de ideias, ele é um modelo, ele é um paradigma, né, a partir do qual nós interpretamos a realidade e a partir do qual são construídas, né, políticas públicas para dar conta, né, de determinados problemas filtrados pelas ideias, né?
Agora, uma questão importante é a de que o referencial, tanto o global quanto o setorial, ele é objeto de negociação permanente, ou seja, há sempre um conflito, né, entre os referenciais. Mesmo quando um referencial é hegemônico, né, como atualmente é o neoliberalismo, isso não significa que ele não vai encontrar resistência em outros referenciais. Pelo contrário, ele vai encontrar resistência. Então, negociações, conflitos, né, são estados, digamos assim, né, permanente entre os referenciais. Então, os autores continuam dizendo que as três gerações de políticas públicas continuam em funcionamento e sofrendo ajustes e alterações. Então, apesar deles falarem primeiro, né, de uma geração, depois de outra, eles vão defender a tese, né, bastante sensata, de que as três gerações de políticas públicas convivem, né, estão presentes, né? Enfim, então há uma permanente negociação, um permanente conflito, né, entre as ideias. Daí eles dizerem que as três gerações de políticas públicas continuam em funcionamento e sofrendo ajustes e alterações. Mesmo assim, né, por questão metodológica, eles são obrigados a separar. Então, vão, evidentemente, falar primeiro, né, de uma geração, depois de outra, depois de outra. Então, no caso da primeira geração, eles vão até historicizar um pouco mais. Né? Eles vão lembrar que nos anos 50, a industrialização por substituição de importações, né, foi um verdadeiro referencial global no Brasil. Né? Essa questão da industrialização por substituição de importações, a gente pode denominar também de nacional desenvolvimentismo ou de desenvolvimentismo. É a ideia de que o Brasil tinha que se industrializar, ele tinha que substituir o que importava, e o país importava até os anos 50 praticamente tudo. Né? Então, é a ideia da industrialização, né? Mesmo e principalmente através da participação do Estado, né? Quer dizer, o Estado construindo indústria de base, né? Siderurgia, atuando na área de petróleo, criada a Petrobras, e uma série de outras empresas, de outras indústrias, né? E até a atração, né, de capital estrangeiro para construir empresas, né, chamadas multinacionais aqui no Brasil, visando o quê? A substituição de importações. Então, por algum tempo, o referencial global chamado nacional desenvolvimentismo, ele desbanca o neoliberalismo, né? Ou melhor, o liberalismo, até então o liberalismo, que era o outro referencial global, né, que disputava, que vai disputar com o nacional desenvolvimentismo no período. Mas, nos anos 60, esse modelo da substituição de importações, ele entra em crise. Né? Por quê? Porque você tem dificuldade de abastecimento alimentar interno, a inflação já é alta, o esgotamento da capacidade de importar, críticas ao processo excludente do modelo de industrialização, quer dizer, muitos setores ficaram à margem desse processo, né, de industrialização. Na verdade, o Brasil só conseguiu construir ilhas, né, de industrialização, de prosperidade. Então, esse modelo, né, da substituição de importações ou do nacional desenvolvimentismo, ele vai entrar em crise a partir dos anos 60. Então, da crise surgem duas opções, né? Ou melhor, dois referenciais setoriais. O das reformas de base, né? Então aqui a gente está remetendo à véspera, né, às vésperas do golpe de 64, né? Então o presidente João Goulart ele defendia as chamadas reformas de base, né? Entre elas, e talvez a principal, a reforma agrária, né? E também o fortalecimento do mercado interno. Então, essas e outras ideias estavam de um lado, e do outro lado, a ideia da modernização tecnológica da agricultura, né? E pensando no referencial setorial
agrícola e agrário, né? Então, o referencial setorial que predominou por 20 anos. Na verdade, a vitória, né, a luta entre esses dois referenciais, nessa luta, quem venceu foi o referencial da modernização tecnológica, né, da adoção, né, de pacotes tecnológicos, né, enfim, de uma modernização. O que vai ocorrer é o que a gente chama de uma modernização conservadora, né? Em especial no campo. Né? E esse referencial, que é representado, né, pelo golpe militar de 64 e que vai predominar, né, por 20 anos, nesse modelo de desenvolvimento conservador e autoritário, né, e de cima para baixo, portanto, os representantes da agricultura familiar ficaram à margem da discussão de políticas públicas. Né? Então, os camponeses, né, eles não tiveram vez, como nós sabemos, nesse modelo. Eles ficaram à margem. Enquanto para o grande produtor, o latifundiário, né, o Estado, né, ele possibilitou, né, grande financiamento, né, crédito em abundância, acesso a máquinas, equipamentos, assistência técnica, né, quer dizer, nesse modelo do regime militar para a agricultura, os grandes produtores, né, tiveram prioridade, enquanto, né, o pequeno e o camponês, né, em especial, ficou totalmente à margem. Não tivemos nenhum tipo de política pública para ele. Né? Então, os autores vão dizer que a construção das políticas públicas para a agricultura resultava basicamente das representações de mundo e do setor. Né? Essa relação que eles vão utilizar entre referencial global e referencial setorial. Né? Então, o referencial global, durante a ditadura militar, ele se pautava, entre outra coisa, né, por uma modernização autoritária, o uso de alta tecnologia, né, quer dizer, uma série de medidas, né, que é bem representado por um documento chamado Estatuto da Terra, né, que foi criado pelos militares. Então, esse referencial global da ditadura, né, vai influenciar diretamente o referencial setorial agrícola, né, agrícola e agrário no período. Né. Então, oriundas de gestores públicos, acadêmicos e representantes de grupos de interesse, confirmando um referencial setorial direcionado para a modernização da agricultura. Então, você sempre vai ter uma aglutinação de uma série de setores. Né? Aqui eles estão remetendo, né, a setores acadêmicos, a gestores públicos, né, grupos de interesse, né, os grandes fazendeiros, no caso, né, quer dizer, eles vão pautar, eles vão defender ideias, né, que vão, de fato, remeter a uma, bem dizer, modernização, como já colocado, modernização conservadora da agricultura. Mas essa modernização, ela será para quem? Para grandes, poucos e grandes, né, agricultores. Os médios e principalmente os pequenos e os camponeses vão ficar à margem. Né? Então, vai predominar por praticamente 20 anos esse modelo, né? Esse referencial da chamada modernização conservadora para a agricultura. É o modelo do regime militar. Somente no final dos anos 70, a CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, ela vai se mostrar, né, um pouco mais combativa. Né? No início, ela vai até concordar, né, com essa modernização da agricultura, né, por parte dos militares, mas nos anos 70 ela vai verificar que de fato isso é para poucos, né, e vai se mostrar mais combativa. Nos anos 80, né, você começa a ter o processo de redemocratização. Inclusive, é criada a CUT, né, a Central Única dos Trabalhadores, em 83, o movimento dos Sem Terra, em 84, e também o movimento dos atingidos por barragens, né, que é outro setor, né, que representa essa modernização conservadora. Né? Então, são construídas barragens hidrelétricas e quem vivia, né, próximo
é simplesmente retirado, né? E não foi dada assistência praticamente para essas pessoas, né? Então elas tiveram que se organizar, né, num movimento social, no chamado movimento dos atingidos por barragens, que é oficializado em 91. Então a gente começa a ver uma organização, né, da sociedade civil, dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos trabalhadores, né, no âmbito rural, né, na agricultura, que vai implicar na reivindicação de políticas públicas específicas, né, para o setor. As políticas públicas para a agricultura familiar, elas não caem do céu, né? Elas são fruto de organização da sociedade civil, dos movimentos, dos sindicatos, né? Da população do setor, né? Da própria agricultura familiar, né? Então, diante da precariedade enfrentada pelos pequenos agricultores, esses atores reivindicam, junto ao Estado, políticas públicas específicas, né? Principalmente, né? São políticas da primeira geração, né? Reforma agrária e crédito rural. Então, adotam estratégias propositivas e disputam a construção de políticas públicas. A questão é que essa primeira geração, ela, como já colocado, né, ela é agrícola e agrária, né? Ela visa principalmente crédito, né, reforma agrária, a inserção, né, do pequeno agricultor na produção, no mercado, né? Então, que fique bem claro, elas têm uma lógica, digamos assim, produtivista e de inserção, né, do pequeno agricultor e até mesmo do camponês no mercado. Então, nós vamos ter a incorporação, né, de demandas na lei agrícola, né, reconhece a diversidade dos agricultores, o que antes não era feito, e esse reconhecimento só se dá, né, por pressão dos próprios agricultores. Mas aí os autores vão dizer que, todavia, termina predominando os interesses da agricultura patronal na construção de políticas públicas. Então, aqui a gente ainda está nos anos 80, né? Então, predomina o referencial da modernização conservadora, né? do golpe militar. A pressão, né, dos anos 80, com o processo de redemocratização, é apenas para garantir, né, uma pequena parte, né, dos recursos para os agricultores que até então ficavam à margem, né? Ainda vai predominar, né, o modelo da grande agricultura, né, da agricultura patronal, o que hoje nós chamamos, né, de agronegócio. No final dos anos 80, né, o neoliberalismo já vai aparecer como o grande referencial global, porque esse modelo implantado pelos militares, né, com crédito em abundância, assistência técnica, né, essa modernização tecnológica e de cima para baixo, por conta da crise do Estado, ele vai perder totalmente a força e a viabilidade, né? Então, a aposta já no final dos anos 80 é no neoliberalismo, né? Então, deixemos tudo aí por conta do mercado. Então, diante das medidas neoliberais adotadas, né, quer dizer, em especial a retirada do Estado, né, do processo de desenvolvimento, os representantes da agricultura familiar intensificam a postura reivindicativa e se manifestam em função de políticas específicas. Então, já final dos anos 80, né, quer dizer, esse movimento reivindicativo por parte dos camponeses e já dos agricultores familiares, né, vai se intensificar. Então, se organiza assim um bloco, né, um grande fórum, né, de mobilização social. Então, há as mudanças, né, de paradigmas dos estudos rurais, né, quer dizer, na academia, nas universidades, vai se valorizar mais nos textos, cada vez mais, né, nos textos, nas pesquisas, a importância da agricultura familiar para a produção de alimentos, né? O próprio interesse do governo em manter a ordem social no campo, né? Quer dizer, não havia interesse, né, do governo, né? Pelo menos não manifesto, né, de que houvesse desordem, né, matança, né, no campo. Então, pelo menos ele tinha que cuidar das aparências em relação a isso, e certa influência do sindicalismo dos trabalhadores rurais, né? Então,
é fruto dessa organização, né, da CONTAG, da CUT, né, dos sindicatos e dos movimentos sociais. Então, universidades, né, professores, acadêmicos, interesse de alguns gestores, né, que não queriam, né, desordem no campo, e a própria organização de sindicatos e movimentos sociais vão produzir uma mobilização social cada vez mais intensa a favor de políticas públicas específicas, né? Então você vai ter, aqui já estamos nos anos 90, né, o que a literatura chama de um momento crítico, né, um momento de mudança. Então o PRONAF, né, marca isso, né, quer dizer, é a primeira política agrícola nacional para a agricultura familiar, embora criada numa lógica produtivista, né, nós vamos discutir essas questões do PRONAF mais adiante, mas além do PRONAF, criar também o seguro da agricultura familiar, o programa de garantia de preços da agricultura familiar, a retomada da ATER, né? Quer dizer, são todas políticas de primeira geração, agrícola e agrária, né? Elas são marcadas por essa lógica produtivista, de inserção do agricultor no mercado. Mas elas vão reforçar, né, o cenário, né, que está eclodindo já no final dos anos 80, mas que vão ganhar mais força nos anos 90. Né? Então, nos anos 90, os conflitos agrários, né, se acirram, né? Os anos 90, infelizmente, eles foram marcados, né, pelo massacre de Columbiara, né, em Rondônia, em 95, e pelo massacre de Eldorado dos Carajás, em 96. Então, esses massacres vão ganhar fama internacional e essa situação vai incomodar o próprio Estado brasileiro. Né? Então, ele vai ter que dar algum tipo de resposta, né, para conter ou tentar conter a violência no campo. Né? Então, haverá mobilização dos movimentos sociais pró-reforma agrária. O cenário da primeira geração de políticas públicas, né, para a agricultura familiar é esse, né, dos anos 90, né, infelizmente marcado por esses e outros, né, massacres no campo. De qualquer forma, esse referencial setorial agrícola, né, que é crédito, seguro, né, para o agricultor, e agrário, né, reforma agrária, quer dizer, de qualquer forma, é a marca, né, da primeira geração, esse conjunto, né, de políticas públicas voltado para a produção, mas que vai proporcionar, né, a valorização da agricultura familiar no desenvolvimento do país. Né? Então, os acadêmicos vão lembrar, né, a importância, né, da agricultura familiar para a produção de alimentos, para a criação de empregos, né, no campo. Então, é uma primeira geração marcada, né, por essa lógica produtivista, né? Importante, evidente, mas uma lógica produtivista, né? Visando crédito, reforma agrária, enfim, não ainda, né, questões propriamente sociais ou de segurança alimentar. Então, a lógica dessa primeira geração de políticas públicas é simbolizada pelo PRONAF, o qual tem beneficiado agricultores familiares com melhores condições socioeconômicas. Então, vamos trabalhar esse tema do PRONAF mais adiante. Né? O PRONAF ele é a principal política para a agricultura familiar, né, até hoje, mas para muitos autores ele vem atendendo, né, a agricultores já consolidados, né, já inseridos, né, no mercado, e não os agricultores que mais precisam, né, de política pública. Mas, enfim, é uma discussão para depois. De qualquer forma, fica já colocado que o PRONAF está dentro dessa lógica da primeira geração de políticas públicas, né, uma lógica mais produtivista. Então, nesse momento, como já dito, há a confluência de três fórmulas de ideias, né? Então, essa abordagem, né, cognitiva das políticas públicas trabalha esse conceito, né, dos fórmulas de ideias, né? Então, são produzidos três fórmulas de ideias, né? Os representantes dos agricultores, né?
sindicatos, movimentos sociais, os estudiosos, né, os acadêmicos e alguns gestores públicos, né, interessados na produção de políticas públicas para a agricultura familiar ou para o pequeno agricultor. Então, o referencial global, aí já falando, né, da segunda geração de políticas públicas, nos anos 90, ele, como já dito, é o neoliberalismo, né, e o referencial setorial será aquele apenas, entre aspas, apenas, né, de ações sociais e assistenciais, né, não só para o campo, mas também para a cidade. No entanto, aqui nós vamos nos referir, evidentemente, mais a principalmente a situação no campo, né? Então, essa ideia, essa junção de um referencial global, que é o neoliberalismo, né, voltado, como nós sabemos, para o mercado, e um referencial setorial voltado para ações sociais e assistenciais para o pequeno agricultor, é o que vai marcar a segunda geração de políticas públicas para a agricultura familiar. Então, os autores lembram, né, do programa Comunidade Solidária, ainda do período Fernando Henrique, um programa social e assistencial, o Fome Zero, mais o Bolsa Família, que também são programas sociais, só que agora do governo Lula, né, é criada né, dentro dessa nova proposta, né, dessa nova articulação, dessa nova geração de políticas públicas, a linha Infraestrutura e Serviços Municipais do PRONAF, que é uma tentativa de transformar as políticas públicas da agricultura familiar em políticas sociais. Então, essa segunda geração deixa de lado a lógica produtivista e vai lidar com agricultores que, segundo essa visão, esse conjunto de ideias, não tinham condições de se inserir no mercado. Então, eles vão depender do quê? De políticas sociais e assistenciais, né? A CONTAG e a Secretaria de Desenvolvimento Rural do MARA. O MARA, na época, o Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, né? Seria o atual Ministério da Agricultura, né? Se posicionaram contra a proposta e se afastam do Comunidade Solidária, porque no início eles vão querer continuar com as políticas de primeira geração, né? Com a lógica produtivista, né? Então queriam um apoio à agricultura familiar e não apenas o combate à miséria, né? Porém, mais adiante passam a defender a criação de linhas de crédito do PRONAF para agricultores em situação mais precária, né? Então, há, né, esse conflito, essa ambiguidade, mesmo entre, né, os representantes dos agricultores familiares, né, e representantes dos camponeses. Então, o Fome Zero ele marca um novo impulso às políticas sociais e o combate à pobreza, né? Então, essa segunda geração de políticas públicas ela visa o quê? O combate à pobreza, né? Quer dizer, a redução da desigualdade, o combate à pobreza no campo, quando não o combate à miséria, né? Propriamente dita. Então, a agricultura familiar, o referencial setorial aqui é o de políticas sociais e assistenciais. Então, vão perceber que muitos agricultores não conseguiram entrar na lógica produtivista, né? E eles precisam de um outro tipo de política, são políticas sociais e assistenciais. Então, vão ser criados, né? Por exemplo, em 2002 o Programa Garantia Safra, 2003 o Programa de Habitação Rural, 2003 também o PRONAF Infraestrutura. O PRONAF Infraestrutura é substituído pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável de Território Rural, o PRONAT. Em 2008 é criado o Programa Territórios da Cidadania. Enfim, é toda uma lógica agora de políticas públicas, né? Aqui é governo Lula, né? Marcado pela questão, né, de redução da pobreza, né? De tentar reduzir a desigualdade social no campo, né? Então, é essa lógica, né, da segunda geração de políticas públicas, né? Políticas públicas
agora voltada, né, para a redução da desigualdade e da miséria no campo. E aí tem essa questão, né, da ambiguidade, porque estudiosos e gestores passam a reivindicar políticas para os grupos mais vulneráveis que vivem no campo. Mas o agronegócio também vai reivindicar esse tipo de política, né? E dizendo que, olha, esses agricultores não conseguem se inserir na lógica capitalista, então para eles, né, só resta o quê? Política social, assistencial. Então teremos claramente essa ambiguidade, né? E alguns setores da agricultura familiar vão criticar esse tipo de política, né? Vão querer políticas dentro da lógica produtivista, né? E não meramente assistenciais. Tais políticas têm sido importantes para a redução da pobreza e da desigualdade no meio rural, inclusive no semiárido. É o que vai dizer, é o que vão dizer, melhor dizendo, os autores, né, do texto. Então, eles vão apontar essa ambiguidade e vão ver, nossa, mas é estranho que o agronegócio esteja também defendendo esse tipo de política. Mas eles vão reconhecer que essas políticas também são importantes, né? E vão dizer, ó, que a melhoria dos indicadores, né, no campo durante o governo Lula talvez não teria sido alcançada apenas por meio das ações agrícolas e agrárias, né, que analisamos na primeira geração de políticas públicas. Então, vamos dizer, essas políticas sociais e assistenciais também são importantes. Talvez sem ela não teríamos, né, melhorado a condição de vida no campo. Bom, aí já entrando, né, na chamada terceira geração, né, que é aquela de construção de mercados para a segurança alimentar e sustentabilidade ambiental, os autores vão remeter principalmente ao governo Lula, né, porque nós teremos durante esse governo novas relações entre Estado e sociedade, né? Então a inclusão de novos atores, de novas ideias e reivindicação de políticas, né? Principalmente de encontro à questão da segurança alimentar e nutricional. Então, tem uma grande importância aqui o CONSEA, né? Quer dizer, que é o Conselho de Segurança Alimentar, né? O MESA, né? Que é o Ministério Extraordinário de Combate à Fome, né? Que encabeçou o programa Fome Zero. Então, um potencial do mercado, do chamado mercado institucional no fortalecimento da agricultura familiar. O que é essa questão do mercado institucional, né? Quer dizer, é a verificação, né, da possibilidade da agricultura familiar fornecer alimentos saudáveis para instituições públicas, né? Restaurantes populares, hospitais, penitenciárias, escolas, enfim. Então, é essa ideia, né, tanto da segurança alimentar quanto da sustentabilidade ambiental, porque o agricultor familiar, não que ele só trabalhe com essa lógica da sustentabilidade, né, mas ele tende a trabalhar muito mais, né, com essa lógica do desenvolvimento sustentável, né, com métodos orgânicos e agroecológicos, né? Então, essa terceira geração, ela vai de políticas públicas, ela vai potencializar, né, essas ideias, né, pró segurança alimentar, desenvolvimento sustentável, agroecologia, né, produção de alimentos orgânicos, mas isso também articulado, né, com a construção de mercados, né, enfim, de mercado institucional, né, enfim, o agricultor familiar sendo organizado para fornecer produtos, né, saudáveis para órgãos públicos, né? Então, em 2003 é criado o programa Aquisição de Alimentos, né, que é um programa do qual nós vamos falar mais adiante, né, mas ele visa, né, a compra, né, de produtos da agricultura familiar, tanto para combater, né, a insegurança alimentar, né, a vulnerabilidade alimentar, mas também para o fornecimento de alimentos da agricultura familiar para instituições
E também ele tem como proposta, né, garantir a chamada produção de estoques, né, de alimentos oriundos para a agricultura familiar. Então, é um programa, né, talvez aí o carro-chefe, né, desse tipo de política de terceira geração. Mas nós vamos falar em outra oportunidade, né, mais detidamente do PA, do Programa Aquisição de Alimentos. O PENAI, né, quer dizer, é criada uma nova lei para o PENAI, né, que implica, no mínimo, 30% dos recursos federais para alimentação escolar, né, adquiridos da agricultura familiar. Então, um programa importantíssimo também, né, dentro dessa lógica de política pública para a terceira geração. Em 2004 é criado o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, né, então claramente aqui a preocupação ambiental. 2008 a política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade, né, extrativismo, né, então esse conjunto de políticas, né, também contempla, né, os trabalhadores, né, que vivem do chamado extrativismo, né, mais medidas para agregação de valor, né, então um programa também importante. Em 2012 é criado o chamado PA Compra Institucional, né. Enfim, então atores vinculados ao debate da segurança alimentar, né, o CONSEA, que teve uma importância muito grande, né, nessa fase, né, porque é um conselho, né, que visa a participação da sociedade civil, mas defendendo, né, essas ideias, as ideias da segurança alimentar, né, enfim, da produção de alimentos saudáveis e sustentáveis. Enfim, então, o CONSEA tem uma importância muito grande nesse contexto, né? E entidades agroecológicas, né, como a Associação Nacional de Agroecologia, estudiosos, né? Então aqui você tem o redirecionamento das políticas para a construção de mercados vinculados à segurança alimentar e à sustentabilidade. Então, não há ainda um nome para esse tipo de política, né? Elas são chamadas mesmo de terceira geração ou voltadas, né, para a construção de mercados, né, para a segurança alimentar e sustentabilidade alimentar. Então, elas são marcadas principalmente por essa lógica, né? Enfim, aí já se encaminhando, né, para o final dessa exposição, nas considerações finais, os autores vão resgatar, né, um pouco do que foi dito, né? Então, mais uma vez, eles dizem, são 3 gerações, né, de políticas públicas, aquela com foco no viés agrícola e agrário, portanto, dentro mais de uma lógica produtivista, as direcionadas, né, para políticas sociais e assistenciais, né, que os autores afirmam foram fundamentais. Sem políticas sociais e assistenciais, nós não teríamos, mesmo que por um período breve, né, melhorado a condição de vida no campo, né, reduzido um pouco a pobreza e a miséria no campo. E a terceira geração, como dito também, orientada pela construção de mercados para a segurança alimentar e nutricional e para a sustentabilidade. Aqui eles vão ressaltar que são 3, né, referenciais que convivem, né? Quer dizer, você continua tendo políticas que remetem a essas 3 gerações, né? A gente só separa para poder estudar, analisar, ver quais são as características de cada uma delas, mas esses 3 conjuntos disputam espaços, né? Quer dizer, convivem, né, no âmbito aí da realidade, junto inclusive com outros conjuntos, né, de políticas públicas, né, com outros ideários, né, digamos assim. Para finalizar, eles vão então dizer justamente isso, né, mas há disputas em torno dos 3 referenciais, as quais remetem ao papel da agricultura familiar na sociedade e no desenvolvimento. Então, o papel da agricultura familiar
ele está constantemente sendo discutido, né? Quer dizer, há, na verdade, uma disputa política em torno desse conceito e desses conjuntos, né, de políticas voltados para a agricultura familiar. Inclusive, a gente vamos retornar, né, a essas questões agora, né, num outro contexto, num contexto marcado, né, pelo desmantelamento dessas políticas, né, infelizmente pelo desmantelamento, que é a realidade que nós vivemos, né, atualmente. Mas essa discussão eu vou guardar para um outro momento. Eu gostaria então de agradecer, né? Vou ficar por aqui e espero, né, mais adiante ter a oportunidade de discutir as ideias colocadas, né, nesse importante textos, né, da professora Grisa e do professor Schneider. Muito obrigado.